Como já deram conta, esta é uma cerimónia diferente em relação àquilo que anota que é o normal. E, além disso, temos também como referência esta gente toda nova que faz parte do agrupamento de escuteiros de Cegueira e que, desde ontem, estão aqui na nossa zona, nomeadamente em Cavaçou, a pernoitar e a fazer atividades e, como é óbvio, ou não seria os escuteiros um movimento da Igreja também católica. Há escutismo que não são católicos, mas este é católico. E, portanto, dizia-me ainda ontem a chefe do agrupamento 136 que dizia-me ela ontem que era inconcebível, não se podia conceber que, estando aqui, sendo o dia que era, que não pudessem tomar parte das cerimónias próprias deste dia. E por isso é o que, estás a ver, a nossa igreja é pequena, ficou mais pequena, é um sinal. Quer dizer que, de facto, também aqueles que consideram importante a sua presença aqui hoje também estão contra isso. Pronto, nós vamos começar e vamos começar com aquilo que é habitual e por isso eu vou entrar no jogo.
Deus de infinita misericórdia, que pela paixão de Cristo nosso Senhor destruíste a morte, herança do antigo pecado, transmitida a todo o género humano, fazei que, renovados à imagem do vosso Filho, assim como pela nossa natureza levamos a imagem do homem terrestre, levemos também pela vossa graça a imagem do homem celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o meu servo, subirá e levar-se-á, será exaltado. Assim como à sua vista muitos se encheram de espanto, tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano, assim como se hão de encher de assombro muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinha contado e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza, para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas inquietudes. Caiu sobre ele o castigo que nos salva, pelas suas chagas foram curados. Todos nós, como ovelhas, andámos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua, mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do seu povo. Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio dos malfeitores, embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprove ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento, mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, será uma descendência duradoura, viverá longos dias, e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso eu lhe darei as multidões como prémio, e terá parte nos despojos no meio dos poderosos, porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores. Tomou sobre si as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça, salvai-me. Em vossas mãos entrego o meu espírito, Senhor, Deus fiel, salvai-me. Eu, porém, confio no Senhor. Disse: vós sois o meu Deus, nas vossas mãos está o meu destino. Livrai-me das mãos dos meus inimigos e de quantos me perseguem. Fazei brilhar sobre mim a vossa face, salvai-me pela vossa bondade, tende coragem e animai-vos, vós todos que esperais no Senhor. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça do auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas com grandes clamores e lágrimas àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
apenas uma observação que para alguns, quero eu acreditar que seja a maioria, até nem precisaria desta introdução, desta admonição, mas vamos fazer o relato da paixão, uma outra versão daquela em que nós escutamos no Domingo de Ramos, e aquilo que eu vos peço é exemplo daquilo que aconteceu no passado domingo, é que aqui eu não conheço aqui a Margarida, ela vai precisamente fazer o discurso direto e há observações que ela vai fazer que não estou a falar daquelas compridas, a gente ouve tudo o que ela disser, mas há exclamações, há frases que são curtinhas e que são acusatórias. Nessas, logo que ela acabe de ler cada uma delas, nós repetimos. E, portanto, eu penso que, de facto, a gente vamos entender. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedrón. Havia ali um jardim onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali com achotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Eles responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: A quem buscais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu, por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriram as palavras que ele tinha dito: daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, desembaiou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco, mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então, a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e maniataram-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então, o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas, que por causa do frio tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei abertamente ao mundo, sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que ali estava presente deu uma bofetada a Jesus e disse-lhe:
É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe. Se falei mal, mostra bem quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás mandou Jesus maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então. Tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo. Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Então eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente e logo um galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes. Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam-lhe. Se não fosse malfeitor, não te o entregávamos. Disse-lhes Pilatos. Tomai vós próprios e julgai segundo a vossa lei. Os judeus responderam. Não vos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriram as palavras que Jesus tinha dito, ao indicar-lhe que a morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe. É por ti que o dizes ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos. Porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos. Então, tu és rei? Jesus respondeu-lhe. É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos. O que é verdade? Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus. Não encontro neste homem culpa nenhuma. Mas vós estáis habituados a que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo. Esse não, antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-na na cabeça e envolveram Jesus num manto de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bufetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vos trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós mesmos e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei e, segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus. De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe: Nenhum poder terias tu sobre mim se não fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Galego, em hebraico Gabatá. Era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram: À morte, crucificam! Disse-lhes Pilatos. Hei de crucificar o vosso rei? Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes. Não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado. E eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram e com ele mais dois,
um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou-o no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele afirmou: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retorquiu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo como um todo. Disseram uns aos outros: Não as rasguemos, mas lancemos sortes para ver quem será. Assim se cumpria a Escritura: repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Eis, mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, expirou. os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto,
Não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: hão de olhar para aquele que trespassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por meio dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em ligaduras juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Ficamos um bocadinho, está bem? Ora bem, eu sei que para um dia de calor e de sol como este, estar a fazer qualquer tipo de comentário é tudo um bocadinho complicado, até porque a nossa igreja ainda está mais cheia, mais calor, portanto, e por isso apenas um aspecto perfeitamente de improviso. Eu tinha uma ideia, mas de facto, perante aquilo que eu estou a ver, acho que é preferível não falar daquilo que tencionava a falar, até porque, certamente que vós, eu talvez por uma razão superior, porque estou com vários tipos de roupa, e está de facto desagradável, porque muito calor. De qualquer modo, aquilo que eu queria partilhar convosco tem a ver precisamente com isto que nós acabamos de fazer, que é o discurso direto que nós também depois assumimos como nosso. Esse não, os outros Barrabás, crucificam, e quando nós entramos assim num relato dialógico, de diálogo, quando nós, ao fim e ao cabo, acabamos por fazer de conta que somos as pessoas daquela altura, a coisa começa logo a piar um pouquinho mais fina. Porque uma coisa é dizer, as pessoas, coitadinho, sofreu tanto, porque é que o mataram e tal, e ele era tão bom, fazia tantos milagres, e não sei mais quantos, e pá, e para lá. E porque é que eles o fizeram? Mas quando nós, ao fim e ao cabo, damos conta, através desta narração, em que cada um intervém, esse não, solta-nos Barrabás. Ouçam, quantos Barrabás há para aí? Quantos Barrabás? Quantas vezes e quanta vontade temos às vezes de dizer essas coisas? E quantas vezes nos dizem determinadas coisas que não são corretas e em vez de nos calarem, continuamos a fazer a mesma coisa e a dizer a mesma coisa. Continuamos a apontar o dedo para a frente e os dois a apontar para trás, esses são os mesmos. E é por isso que neste dia em que nós escutamos, meditamos na paixão do Senhor, não sei se sabem que a coroa de espinhos é feita de uns espinhos de uma árvore que há lá naquelas bandas. E quando nós damos conta, portanto, deste cenário todo, é caso para dizer, mais do que dizer Jesus, coitadinho, sofreu tanto, somos convidados antes a dizer o contrário, a dizer de outra maneira. Ó Jesus, o que é que tu queres que eu mude? E é aqui que nós damos conta que o Barrabás de ontem é o mesmo de hoje. Muda de nome. Ponham o vosso e culpem o meu. E é esta exclamação, esta condenação, solta-nos Barrabás, esse não, crucificam, somos nós a dizer. A Jesus que está nos outros. A este Jesus que está em alguém que a gente não gosta,
a este Jesus que está em alguém lá em casa, que, tipo formiguinha, faz aquilo que todos sabem que é para fazer, mas que ninguém faz, e só essa pessoa é que faz. E acho que é importante que nós saibamos mudar de linguagem, mudar de linha, mudar de personagem. Ontem era assim e hoje era como ontem. Não estão cá os romanos, mas estão os de Jogueira, estão os de Ilhós da Ribeira, estão os de Espinhel, estão os de Travassul e por aí fora. Eu disse que ia ser breve, é tudo de improviso e vou já terminar, pedindo ao Senhor que neste dia nos ajude a todos, nesta Semana Santa, e não vamos ter medo da palavra, a ser santos. Santo é uma palavra que em hebraico significa separado. E vós podemos perguntar, mas o que é que a santidade tem a ver com a separação? Tem, porque o santo é aquele que se separa dos pecadores. É aquele que não é pecador, ou por outra, é aquele que, sendo pecador, não quer ser pecador. E vamos, por isso, pedir ao Senhor que nos ajude a ser santos, a ser separados, a não ser Maria vai com as outras, a não ser aquilo que os outros são e que eu critico, mas que eu faço. Que o Senhor Jesus, que morreu por mim e por ti e por cada um de nós que está aqui, que nos ajude a dar um testemunho mais convincente da nossa fé, independentemente das pessoas que venham ou não venham à igreja, quantas pessoas de fora da igreja são melhores que nós. Alguns dizem isso, mas a gente sabe que é para se desculpar. Alguns dizem isto porque sabem que é a melhor maneira de, já que eles não vão, eles vão dizer que há destes dos outros que vão e era melhor não ir. A gente já sabe disso. Mas é bom que, sabendo isto, tenhamos a coragem de dar um passo em frente e pedir ao Senhor que nos dê este discernimento de perceber onde é que precisamos de nos separar, onde é que precisamos de ser santos, onde é que precisamos de mudar, para que esta vida de Jesus por nós, que deu na cruz, ao morrer e ao ressuscitar, nos dê também a nós esta vida e vida com abundância. Eu pedia que nos levantássemos. Vamos agora passar à parte da oração universal. É uma oração, não é bem como aquela que estamos habituados a fazer, mas é precisamente uma oração em que todos somos convidados também a rezar por muitas coisas e por muitas pessoas e por muitas instituições. E já agora por nós que estamos aqui. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, a confirme na unidade e a proteja em toda a terra, e a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Rezemos em silêncio um bocadinho. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja dispersa por todo o mundo persevere firme na fé, para dar testemunho do vosso nome, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus Nosso Senhor, que o elevou ao episcopado, o conserve e defenda na sua Igreja, para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e omnipotente, que tudo governais com sabedoria, atendei favoravelmente as nossas súplicas, e por vossa bondade protegei o pastor que escolheste para a vossa Igreja, a fim de que o povo cristão, governado por vós, sob a direção do Sumo Pontífice, progrida sempre na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por todos os
Oremos pelo nosso Bispo António Monteiro e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos, para que Deus Nosso Senhor os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados, pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos catecúmenos, dos que se preparam para o batismo, de modo que, renascendo na fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos de adoção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos que carreiam em Cristo, para que Deus, nosso Senhor, lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e os reúna e guarde na unidade da sua Igreja. Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus de Deus, oremos pelo povo judeu, para que Deus nosso Senhor falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Deus eterno e omnipotente, que confiaste as vossas promessas a Abraão e à sua descendência, atendei com bondade as preces da vossa família, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos que não creem em Cristo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não creem em Cristo que vivam de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrarem a verdade. E a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de o viver fielmente na união da fraterna caridade, para dar-vos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não creem em Deus, para que, pela retidão e sinceridade da sua vida, cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deus eterno e omnipotente, que criaste os homens para que vos procurem de modo que só em vós descanse o seu coração, concedei-lhes que, no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor e testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecer como único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos governantes. Oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus, nosso Senhor, dirija a sua mente e o seu coração, segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Deus eterno e omnipotente, em cujas mãos estão os corações dos homens e os direitos dos povos, assisti os nossos governantes, para que com o vosso auxílio se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos atribulados.
Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças e a fome em toda a terra, abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os imigrantes e os desterrados, dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes, fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da sua misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós vamos passar agora a outra fase. Depois das leituras, depois do relato da paixão, depois da oração universal, em que se pediu por todos, e apesar do nosso nome não estar incluído, também pedimos por nós que somos desta paróquia de Oz da Ribeira, da paróquia de Nossa Senhora da Assunção de Espinheiro, de São Miguel de Travessor e também por estes escuteiros, da paróquia de Jogueira. Vamos agora passar a outra fase, à fase em que somos convidados agora a fazer a solene adoração da cruz. Eis o madeiro da cruz do qual está suspenso o Salvador do mundo. Eis o madeiro da cruz do qual está suspenso o Salvador do mundo. Eis o madeiro da cruz do qual está suspenso o Salvador do mundo. E é a fase em que nós vamos adorar individualmente. Obviamente, se alguém preferir ficar no mesmo lugar, tem toda a liberdade para isso. Aquilo que eu vos proponho é que primeiro venham os de trás. Ou até, se quiserdes, primeiro virão os de cima, que estão no coro, e que voltam depois para o coro, e logo que os do coro, peço já que podem descer, logo que os do coro fizerem a sua adoração, eu peço aos que estão atrás que venham para a frente, de forma a que possamos começar assim com a maior organização possível. Hoje este ofertório, a recolha das ofertas que vamos fazer, não é para as paróquias, é para os lugares santos. Mas para que as paróquias não fiquem prejudicadas, a primeira tirou-se um terço que vai, a primeira em Travessor, um terço foi retirado para Oz da Ribeira, que não tinha essa possibilidade. Oz da Ribeira vai tirar também um terço, que fica também, e Espinhel irá fazer o mesmo, e juntam-se os 3 terços, e que serão para os lugares santos. Aqui ao lado da cruz estarão precisamente 12 acólitas, onde recolherão aquilo que entenderdes. Ouçam, deixar que vos diga isto. Eu sei que agora há um certo barulho, um certo burburinho. Deixar que eu diga isto.
A adoração pode ser feita de muitos modos. A adoração pode ser feita de muitos modos. A primeira não quer dizer que seja assim, cada um é que sabe. Eu posso chegar aqui, estar aqui uns segundos a olhar para a imagem, posso dar ou não, se vinha a contar ou não com a oferta, e recolho. E recolho ao sítio onde estava. Ou então, em vez daqui, se quiserdes tocar, também o podeis fazer. Ou então, se quiserdes fazer uma vénia, também o podeis fazer. O que importa é que cada um, não é preciso dizer tudo porque ele sabe o resto. Não é preciso dizer tudo que ele sabe o resto. É que cada um, no seu íntimo, lhe peça, lhe agradeça e lhe peça aquilo que entende que é mais urgente na sua vida. Aguardem só um bocadinho por causa desta exceção do coro, que por motivos óbvios o fazem também agora.
Oh
Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós.
E nós vamos passar agora à última parte. Hoje não há missa em todo o mundo, mas podemos comungar. A comunhão está guardada desde domingo em quantidade mais que suficiente para aqueles que estão presentes. E por isso vamos preparar o altar, que está nu, vamos prepará-lo com uma toalha digna, para que possa ser aqui colocado também o Jesus que está no sagrado. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A comunhão do vosso corpo e sangue, Senhor Jesus Cristo, não seja para nosso juízo e condenação, mas pela vossa misericórdia nos sirva de proteção e remédio para a alma e para o corpo. Felizes somos nós, os convidados, para a ceia do Senhor. O Costa, Ministro Extraordinário da Comunhão, estará aqui, depois dará, portanto, àqueles, ele estará no meio do corredor, depois irá acima, ao coro, e eu estarei aqui depois a dar às que estão aqui deste lado.
Deus eterno e omnipotente, que nos renovastes pela gloriosa morte e ressurreição de Cristo, confirmai em nós a obra da vossa misericórdia, a fim de que pela comunhão neste mistério vos consagremos toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Apenas duas coisitas. A primeira é que a nossa cerimónia hoje, este ano, demorou um pouquinho mais e a razão é simples. Demorou um pouquinho mais porque vieram tantos hoje como nós todos juntos de outra vez. E já que estou a falar nisto, deixai que eu fale outra coisa. Através dos chefes, foi uma surpresa agradabilíssima. Não vos parece? Sim. O respeito, a começar pelos governos e por aí fora. Eu aquela ano, eu aquela ano. Não. Bem. Seja os mais pequeninos, os bovitos, seja os maiores, eu dava a impressão que hoje todos eles foram maiores. E estar aqui para nós que temos já esta pedalada de idade, que nem é bom dizer, e uma coisa bem diferente é falar destes pequenitos que têm... Dos 6 aos... Dos 6. Também há alguns, calma aí. Já. Aqui, por exemplo. Pois, já tenho mais de 6, não tenho? Já. E portanto, olhem, sinceramente, eu já ontem quis dizer, mas assim, não, se calhar vou dizer isto, vou dizer amanhã, não vão vê-los agora depois de estragar a festa. E de facto, apesar de não ser o tom, porque hoje o tom é o tom um bocadinho. É este, mas apesar de tudo, eu sentir-me mal comigo próprio se não vos dissesse, porque isto veio de algum lado. A Carla? Sim. Pois, para a chefe do agrupamento está ali. Quer dizer alguma coisa? Mas também não exagere. Para falar muita coisa, já estou cá eu. Não foi exagerado aquilo que eu disse, pois não. Eles portaram-se bem. Eu não me importava de não dizer nada por mim, mas pelo agrupamento, só temos 2 palavras para vocês. Muito obrigada. Foi a primeira vez que este agrupamento viveu a Semana Santa nesta outra nossa família, que é a família escotista, e foi para nós extraordinário sermos tão bem recebidos. Muito obrigada. E está a chorar, não é? Deixar que eu falo para aqueles que estão em casa a ver, e alguns bem longe no Brasil, nomeadamente. Eu sei que isto não é próprio de uma cerimónia destas dizer aquilo que eu disse e depois batermos palmas e tudo, porque hoje é tudo batermos palmas. Mas ele que está lá em cima, mas que está em baixo, e hoje ele esteve cá em baixo nos bonitos, e não e nos mais pequenos e nos maiores. Hoje ele de facto nos vem dizer através destas crianças, através destes adolescentes e jovens, através desta Sofia, que este Jesus vai passando por aqui. E para além de acampar com eles, ele acampou através deles connosco. Por isso, para todos vocês, coração, muito obrigado. Ou se quiser, como a chefe diz, 2 palavras. Muito obrigado. Depois desta oração, vamos procurar sair o mais possível em silêncio. Deus eterno e omnipotente, que nos... Desculpem. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo que celebrou a morte do vosso Filho na esperança da sua ressurreição. Concedei-lhe o perdão e o conforto. Aumentai a sua fé e confirmai-o na esperança da salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Está a filmar, está. Então, para você que está ainda aí, como teve ocasião de dar conta, não houve possibilidade, dada a especificidade da cerimónia, de fazer interação e interatividade. De qualquer dos modos, sabemos que esteve